Bom, primeiro agradecer o convite da Lila para participar e estar junto de um grupo com pessoas tão especiais que fizeram a diferença na vida de tanta gente, né? É uma, é uma honra fazer parte desse grupo de painelistas. É um prazer rever o Jamela. O Jamela eu conheci o ano passado num evento da Caixa. Foi um prazer rever e ouvir de novo sobre o lindo projeto da Diverse Games. E eu sou especialista em finanças sustentáveis, trabalho na Caixa, é, e sou economista. Diferente de pedagogas, antropólogos, o pessoal da área de game, eu sou, digamos que, da carreira mais chata, né, economista. E por que que eu gosto de dizer isso? Porque uma das primeiras coisas que, quando você começa na carreira de economista ou na graduação de economia, que você aprende é que a economia é um ambiente onde os recursos são escassos e que eles têm que ser alocados da melhor forma para melhorar o bem-estar das pessoas. E, infelizmente, isso não acontece, né? O bem-estar das pessoas, como um todo, às vezes fica em segundo plano, mesmo num ambiente de recurso escasso, e esse ambiente de recurso escasso, o principal recurso que a gente vai falar aqui é a natureza, né? A natureza hoje é um recurso escasso, e a gente tem que mudar o como tratar a natureza para que ela melhore ou não piore o bem-estar das pessoas. Eu sou mestre em gestão de risco, formado em economia, trabalho com sustentabilidade, comecei a trabalhar com sustentabilidade nos últimos 5 anos, e trabalhar com sustentabilidade me fez ver a economia de uma maneira diferente. Então, hoje eu quero falar para vocês sobre restauração ambiental, né? Na Caixa, eu trabalho junto com o pessoal que cuida da parte de natureza, do como as atividades da Caixa impactam na natureza e qual é a consequência disso para a sociedade, para o planeta. Mas tem muito de social dentro da natureza, né? E muito dentro dessa necessidade que a gente tem de restaurar a natureza, como que a gente pode conciliar essa necessidade com o desenvolvimento social e econômico. Bom, restauração. Se a gente olhar para alguns dados, por exemplo, o Brasil hoje tem o equivalente em áreas degradadas. Áreas degradadas são áreas que não estão sendo utilizadas para plantio e que também não mantêm mais o mesmo bioma ou as mesmas características naturais da sua criação. A gente tem o equivalente a 40% da área produtiva agrícola no Brasil hoje em áreas degradadas. Se nós restaurássemos essas áreas degradadas, seria o equivalente a praticamente dobrar a nossa capacidade de produção de alimentos no Brasil. Isso envolve o restaurar, não é só em plantar alguma coisa, mas em restaurar serviços ecossistêmicos, como água, polinização, absorção de nutrientes, resiliência para eventos climáticos que todos os panelistas praticamente falaram aqui hoje durante essa manhã. Então, restaurar a, a natureza é ponto fundamental para que a gente possa fazer isso. E o que está em jogo? O restaurar não é só a questão ambiental, mas é também a questão do emprego e da renda no território. Muitas comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, eles têm conhecimentos, saberes que são fundamentais para a restauração ambiental. E muitas vezes eles não participam do processo. Então, o processo de restaurar tem que ter um mecanismo de escuta ativa, como já foi dito por outros painelistas aqui, para que essas partes interessadas, esses grupos façam parte do projeto, do processo de criação de soluções. Restaurar o ambiente vai trazer mais segurança hídrica, vai assegurar a segurança alimentar, vai melhorar a resiliência climática, né, para esses povos que estão mais vulneráveis e que sofrem mais com as questões climáticas, e também vai ajudar nas políticas públicas, né, trazendo desenvolvimento, integração de renda, melhoria na distribuição de renda e diminuição das desigualdades sociais. E as Nações Unidas, tem um órgão das Nações Unidas, que é a ONDP, eles publicaram recentemente um estudo específico que fala sobre como essa recuperação de ambientes
e de restauração da natureza e o envolvimento de várias partes interessadas que são impactadas naqueles ambientes pode ser acelerado com a inclusão de gênero, com políticas específicas para mulheres e para jovens, né? E isso é algo que ainda não está tão presente nas políticas que a gente tem hoje. Então, nós na Caixa, a gente tem tentado ouvir essas partes interessadas para os projetos que nós temos de criar produtos de crédito para incentivar a restauração ambiental, mas considerando também esses aspectos, né? Aspectos que fazem realmente a diferença nesse processo de restauração. E por que falar de restauração impacta tanto na desigualdade? Se a gente pensar num projeto de restauração, mas sem inclusão social, muito provavelmente esse projeto vai falhar, porque ele vai ter uma baixa adesão, né, das pessoas que estão envolvidas, das partes interessadas que estão envolvidas naquela área que vai ser restaurada. É, pode acontecer uma concentração de benefícios para determinado grupo e a negligência do acesso a outros grupos. A manutenção fica frágil, né? E quando a gente olha para a realidade de povos tradicionais, quilombolas, indígenas, eles realmente cuidam das florestas e dos biomas, né? No Brasil nós temos 6 principais biomas, né? Que é Pampa, Pantanal, Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado. Eles realmente cuidam do ambiente, né? Não tem só uma visão de transformar aquilo em fonte de renda, mas porque eles entendem a necessidade de cuidar. E um outro problema de fazer isso sem pensar na inclusão social é o risco de excluir mulheres e alguns grupos minoritários que têm voz nesses lugares, né? Então, às vezes pensar no ouvir a maioria, mas não ouvir a todos, pode não trazer uma solução ou propiciar um projeto de restauração que realmente vai ser efetivo. Quando a gente faz isso com inclusão social, o nosso processo de restauração ele ganha escala, né? Então ele tem mais participação das pessoas que estão envolvidas ali, ele ganha legitimidade com reconhecimento de outras entidades, melhora a renda e cria incentivos para quem está vivendo ali, melhora a capacitação das pessoas de diversos estratos sociais, né? Melhora a capacitação para mulheres, para jovens, para homens, idosos, etc. Traz resultados mais duradouros e é um meio de diminuição da desigualdade para as mulheres, né? Principalmente em lugares mais afastados, que tem muitos casos de violência doméstica, enfim, dá poder, empodera esse grupo que muitas vezes sofre com essas condições. E como que a gente desenha um ambiente de restauração e de inclusão? Bom, a gente começa primeiro por um diagnóstico, né, que é mapear áreas, verificar quais são as vulnerabilidades daquela área, identificar qual é a vocação daquele local. Isso a gente só vai descobrir ouvindo as pessoas que estão ali. Participação, ter a escutativa, co-criar, ou seja, não é quem está de fora daquela região que vai chegar com uma solução pronta, porque muitas vezes há uma limitação de conhecimento e não sabe o que vai funcionar ali. Então tem que criar junto com a comunidade que está sendo impactada e estabelecer critérios de governança. Governança para que o projeto seja duradouro, para que não seja uma ação pontual, mas que ela possa produzir frutos e continuar produzindo frutos. Tem que olhar para a questão da renda, das cadeias locais, conversar com outras partes interessadas, como o governo, para organizar compras públicas, né? Então, nós temos muitas áreas no Brasil que são de comunidades tradicionais ou de povos, de pessoas de assentamentos, que começaram a desenvolver produções de alimento de maneira orgânica, natural, restaurando o bioma, e que são muito beneficiados e podem ser muito incentivados através de compras públicas, né? O governo como um comprador desses produtos que são produzidos ali. Pensar também em finanças verdes, né? Produtos de crédito que possam incentivar o crescimento e essa produção e também melhorar
o acesso o ganho de renda dessas comunidades. Na implementação, trabalhar sempre com assistência técnica, porque a assistência técnica vai permitir aumento de produtividade, vai permitir melhor qualificação para o povo que está instalado na região que está sendo restaurada, e monitoramento. Monitoramento vai ser fundamental para que a gente tenha números e informações que comprovem que aquele incentivo, aquele projeto, ele está trazendo resultados para a comunidade. E métricas sociais, como número de mulheres empregadas, número de jovens empregados, número de famílias atendidas, métricas ambientais, como o número de hectares restaurados, e colocar isso de uma maneira que privilegie sempre a transparência, né? Porque como muitas vezes tem recurso público e ver isso, a aplicação desses recursos como algo benéfico para a sociedade, muitas vezes não é privilegiado. Então, considerar isso desde o início do projeto de restauração. Então, a restauração ambiental, a gente pode dizer que é uma agenda, não é uma agenda ambiental só, mas é uma agenda social e econômica, né, que tem que ser construída com a participação de diversos atores. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, como a questão de viveiros, e aí tem um dado curioso, a gente tem um núcleo de inteligência na Caixa sobre questão de sustentabilidade, e a gente tem conversado com diversas partes interessadas, sejam elas com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, sobre essa questão de restauração, né, dos biomas brasileiros, e um dos fatores que mais impacta no custo de restauração é o custo de semente nativas, né? Então, você tem para cada bioma, você tem um custo de sementes e você precisa de uma grande quantidade de sementes nativas que têm que ser colhidas de maneira correta e com capacitação para fazer o processo de restauração. Então, para vocês terem uma ideia, é, hoje, dos biomas principais que nós temos no Brasil, o que tem o maior custo de semente é a Mata Atlântica, porque é um dos que mais foi devastado, né? E o custo de semente por hectare na Mata Atlântica é de R$ 7.000 por hectare. Então, pensando que a gente tem milhões de hectares para restaurar, se a gente pensar só no custo de semente, já é um custo elevadíssimo para esse processo de restauração. E o que isso se conecta com a questão social? Bom, as comunidades, os povos tradicionais, aqueles que conhecem a floresta, que cuidam, eles podem ser parceiros na capacitação de coleta de sementes, né? Isso vai aumentar a oferta de sementes, vai baixar o preço das sementes e vai acelerar o processo de restauração. E não é algo que vai envolver um valor financeiro muito alto para inserir essas pessoas no processo de restauração, né? As sementes são fornecidas pela própria natureza, o que precisa de capacitação para essas pessoas, para que elas consigam colher essas sementes de um jeito que seja apropriado para a gente usar na restauração. Então, pensar na solução, integrando pessoas que hoje estão à margem do processo e que têm um conhecimento fundamental para que o processo de restauração aconteça, né? Então, priorizar a contratação das comunidades locais, a capacitação e a inclusão de jovens e mulheres nisso, vai não só dar celeridade para o processo de restauração que é tão necessário, mas também vai trazer inclusão social, né? Então, a gente vai estar conciliando duas necessidades: a necessidade ambiental, que é de restaurar os ambientes, a natureza, os biomas, com a necessidade de inclusão social e de diminuição de desigualdade. Quais que são os mecanismos, né, que a gente pode adotar para que isso funcione? Bom, primeiro a gente pode pensar em comitês territoriais com representação de cada parte interessada que está envolvida naquela região, pensar em acordos para o uso do solo e regras claras que sirvam para todos que estão envolvidos ali, sem uma questão de privilegiar determinado grupo ou outro. De novo, a questão da transparência, né, dos recursos, de onde vêm os recursos que estão sendo utilizados e onde eles estão sendo aplicados. Criar canais de ouvidorias e para resolução de conflitos, porque esses conflitos vão sempre acontecer, eles acontecem,
né? As pessoas, o conflito não é um conflito de violência, mas lidar com os conflitos de diferentes opiniões, né? Garantir a participação significativa das mulheres e de grupos subrepresentados. E a condição para que a gente tenha sucesso nisso, ela vai estar ligado a dados abertos, né? Aqueles indicadores que a gente mencionou anteriormente, eles têm que ser coletados através do monitoramento, mas eles têm que ser divulgados para todos que estão envolvidos ali de maneira simples, né? Porque cada um tem um nível de escolaridade, tem uma capacidade de compreender coisas que você aprende vivendo e não necessariamente indo para a universidade, etc. Mas tem que fazer uma linguagem simples e comum que possa atender a todos. Pensar em metas pactuadas, né, de metas de quanto eu vou restaurar, de quantas famílias eu vou atender, de quantas mulheres e jovens eu vou incluir nos projetos de restauração. É, capacitação contínua, isso a gente não faz sozinho, né, não é uma instituição financeira que faz sozinha. Ela tem que ouvir ONGs, tem que ouvir universidades, especialistas, né, para que essa solução seja construída ouvindo todas as vozes e para que o pessoal que está sendo impactado por esse projeto de restauração possa ter uma capacitação contínua, né? Hoje, quando a gente pensa em restauração, e aí tem que pensar muito em inovação para ganhar velocidade, tem muitos projetos de restauração que hoje, por exemplo, a, a, a semeadura, né, das plantas nativas são feitas por drones, né? Então tem que pensar na capacitação de que aquele quilombola, aquele povo tradicional lá, aquela tecnologia não tem que ser algo que fica longe dele, tem que ser algo que tem que chegar nele, né? Porque é, ele conhece o bioma, ele conhece as necessidades da natureza, porque ele cresceu ali, e a inovação vai poder agilizar o processo de cuidar dele da natureza. Então, não é estabelecer barreiras dizendo, puxa, uma comunidade tradicional não pode aprender a lidar com drone ou não pode ter acesso a, a tecnologia e eles têm que só coletar sementes. Não, não é isso. É uma integração, né? É melhorar a capacitação. Parcerias do governo, da sociedade civil e do setor privado, e, claro, sempre ter junto especialistas. E aí, quando eu digo especialistas, não é só o especialista no bioma, mas o especialista, por exemplo, a gente tem falado muito de mudança climática e do como padrão de chuva, aumento de secas vai impactar todos os biomas brasileiros. Essa semana aqui a gente foi anunciado nos telejornais que pela primeira vez nós vamos ter há uma grande probabilidade de a gente ter o El Ninho no mês de junho e julho, que não é algo normal, né? Não é nesses meses que o El Ninho acontece. E isso muda o padrão de chuvas na região norte, aumenta na região sul, proporciona um outono mais quente, e isso impacta nas sementes nativas. Então, quando a gente fala de especialista, é ouvir o cara da Embrapa, o cientista da Embrapa que já pensou, que já trabalhou com genética para melhorar uma semente nativa para que ela seja mais resistente a períodos de seca, né, para que ela seja mais resiliente e que a gente possa restaurar, mesmo considerando as mudanças climáticas. Então tem que ouvir. E quais são os instrumentos possíveis, né, para que a gente possa fazer com que essa política pública funcione? Pagamento por serviços ambientais e pagamento por serviços ecossistêmicos, que isso vira uma fonte de renda. Então, hoje a gente já tem muito popularizada a questão de a renda vinda de créditos de carbono, né? Então, para áreas de reflorestamento, áreas de restauração, o crédito de carbono é uma fonte de renda para aquelas comunidades que estão ali, mas a gente precisa considerar também outros aspectos da natureza, não é só o carbono, mas também os serviços ecossistêmicos, a questão da água, polinização e etc. Então, isso é algo que ainda hoje não existem créditos de biodiversidade, mas que já existem projetos em alguns lugares do mundo e a gente espera que isso chegue aqui no Brasil, porque se isso virar um crédito, como funciona o crédito de carbono no Brasil, é um dos países mais ricos em biodiversidade do mundo, então vai ser uma fonte de renda muito importante para essas comunidades.
Pensar em soluções de blended finance, que são recursos privados e recursos públicos, para que o custo do capital diminua, isso possa alavancar a restauração. A questão das compras públicas que a gente já falou, o microcrédito orientados para cadeias sustentáveis, como catadores de sementes, produtores de polpas de frutas nativas, geleias, enfim, uma série de produtos que estão ligados a frutos e materiais naturais dos biomas, né, orgânicos e etc. E rastreio de onde são aplicados os recursos, privilegiando a questão da biodiversidade e da igualdade. E o que as instituições, como a Caixa e outras, devem fazer? Devem trabalhar junto com os órgãos governamentais para diminuir burocracias. Isso não é ignorar, por exemplo, problemas estruturais que nós temos, né? O Brasil, a gente tem um problema muito grande da questão fundiária, né? Você tem quilombolas ou pessoas que foram colocadas após assentamentos, que têm o direito da propriedade reconhecido, mas as linhas de crédito pedem a garantia da propriedade, e isso às vezes inviabiliza porque eles não têm a documentação para ter acesso ao crédito. Então a gente precisa rever isso para minimizar burocracias. Precisa pensar mais em maximizar a assistência técnica, porque isso não vai só qualificar mais as pessoas que estão envolvidas ali, mas vai diminuir a própria inadimplência, o risco de inadimplência para o banco. E com menor risco de inadimplência, ele vai poder financiar mais pessoas. E continuar sempre investindo na transparência e na prestação de contas, né? E não é uma prestação de contas apenas financeira. Ela tem que vir atrelada com a questão social, porque talvez o ganho maior não vai ser a lucratividade financeira de um projeto de restauração, mas vai ser o impacto social que ela vai gerar e o impacto ambiental que ela vai gerar. E isso são indicadores que a gente está vivendo um período de transformação que eles não fazem parte hoje, né? Quando a gente tem os investidores, eles estão começando a entender que não tem que olhar só para a parte financeira, que tem que olhar para outras áreas. Então a gente precisa desenvolver esses indicadores. Precisa desenvolver o método de coletar esses indicadores e de demonstrar a importância deles, que tem a mesma importância do que os critérios financeiros, que também são importantes, né? É ter a paridade entre critérios financeiros, sociais e ambientais. Quais seriam as três possíveis propostas ou soluções para que sejam discutidas nos próximos dias, né? Pensar num programa nacional de restauração, com metas territoriais e contratação e capacitação local. Pensar em linhas que considerem o pagamento por serviços ambientais e o pagamento por serviços ecológicos, né? Incentivo à agrofloresta, priorizando os municípios mais vulneráveis, e a gente pode identificar isso muito fácil através de indicadores de IDH, de distribuição de renda e de vulnerabilidade para determinados municípios no Brasil, porque se a gente conseguir atuar nesses municípios que estão mais defasados, no final a gente melhora a condição do país como um todo. E uma governança participativa obrigatória. Pensar em comitês locais para que as pessoas possam ser ouvidas, pensar que as decisões, as discussões têm que ser transparentes e que as métricas que vão dizer se aquele projeto está sendo bem sucedido, o que falta naquele projeto, que elas têm que ser públicas, para que todo mundo tenha acesso. Alguns exemplos de indicadores, então, número de pessoas capacitadas, renda média do território, participação de mulheres, jovens e povos tradicionais, segurança militar, alimentar e hídrica, desagregação por gênero, qual é a participação e o acesso aos benefícios, indicadores ambientais, hectares restaurados e mantidos, a sobrevivência de mudas de qualidade, e aí tem os especialistas, tem a capacitação que a gente deu para os povos, para as pessoas que estão ajudando a coletar sementes, os resultados de redução de erosão e assoreamento, quando a gente recupera o ambiente e a natureza, a gente aumenta a resiliência daquele lugar e diminui os danos de erosão e assoreamento daquela região, e a conectividade ecológica, do como a ecologia e o meio ambiente, a natureza, pode fazer parte e melhorar a vida das pessoas. Para concluir, que eu acho que eu já falei demais,
pensar que a restauração ambiental é uma política de inclusão e de redução de desigualdade, não é só uma política para ativistas ambientais, ela é uma política pública. Entender que quando há participação das pessoas e a consideração da renda daquelas pessoas, o resultado ambiental vai ser muito mais duradouro, ele vai ser permanente. Integrar a questão de equidade nas decisões, principalmente de gênero, né, para enfrentar outros problemas sociais que a gente tem visto acontecer tão frequentemente no nosso país, e não só no nosso país, no mundo também. Né? A gente tem, às vezes, a impressão de que tudo que é pior está acontecendo aqui. Não, não é, tá, gente? Eu já vivi em outros países, não é. Os problemas que a gente tem aqui, os outros países também têm. E construir propostas factíveis, escaláveis e mensuráveis, para que a gente possa justificar que elas realmente funcionam. Bom, agradecer, era essa a apresentação que eu tinha para fazer para vocês. Eu fico à disposição se alguém quiser mandar pergunta, quiser me contatar em rede social. A Lila depois vai mandar o e-mail. Foi um prazer estar aqui, uma honra estar junto de pessoas tão especiais que fazem diferença na vida de tantas pessoas e que os estudos e o percurso que eu tenho feito junto com os meus colegas da Caixa possa chegar nesse ponto de, num evento futuro, apresentar, olha, lembra aquela história da restauração ambiental e da natureza? Então, foram tantas famílias, tantas mulheres, tantas pessoas beneficiadas, o custo de restauração diminuiu, é, e a gente vai compartilhar isso, não é ser restrito à Caixa, é ser restrito, para o Brasil, é para inclusive outros bancos, para que a gente possa apresentar esses números. Obrigado, gente.